meu nome é Joana Baggio de Oliveira, matrícula 2210-4344 e eu vou fazer o relato do caso. Bom, o caso então fala sobre uma apelação civil indenizatória que a autora entrou contra uma empresa de alimentos, alegando que a decisão tomada na primeira instância não compensaria os danos sofridos por ela e pelos outros moradores da cidade, que tiveram problemas de saúde proveniente do mau cheiro que já vinha tendo há vários anos pela atividade da empresa. Então, na primeira instância, o juiz condenou ela a pagar as custas processuais, honorários advocatícios, etc., que foi suspenso em razão da gratuidade de justiça que ela tinha ganho. Dessa decisão, então, ela recorreu ao TJ, pedindo a reforma da sentença, sustentando que a prova pericial e testemunhal dos atos demonstraria o impacto negativo da empresa naquela cidade, tendo em vista que gerava um odor muito ruim e danos à saúde dos moradores da cidade, principalmente dos que moravam perto de onde essa empresa... A empresa, então, entrou com contrarrazões, defendendo a decisão tomada em primeira instância, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou as contrarrazões da empresa e manteve a decisão tomada em primeira instância. Oi, eu sou a Sara e agora eu vou explicar como o pensamento do Dworkin foi mencionado no julgamento. Bom, o Dworkin ele defende que as decisões jurídicas devem ser baseadas em princípios de justiça e não apenas em políticas ou cálculos econômicos. E no caso, o relator mencionou isso ao afirmar que o tribunal deve decidir conforme princípios e não por conveniência pragmática. Aqui o tribunal considerou que o dano afetava toda a comunidade e não apenas a autora, então a decisão seguiu o princípio de justiça coletiva. E isso reflete a ideia do Dworkin de que o direito deve proteger direitos fundamentais, equilibrando o interesse coletivo e o desenvolvimento econômico. Bom, em resumo, o tribunal usou a filosofia do Dworkin para justificar que a justiça deve prevalecer, considerando os direitos de todos e não apenas os interesses individuais ou econômicos. Sobre a perspectiva de Ronald Dworkin, nesse caso julgado, reflete a dificuldade de harmonizar diferentes princípios e direitos, como a dignidade humana, a atividade econômica e direito ao meio ambiente saudável. Para o Dworkin, o direito não é uma simples soma de regras, mas uma questão de princípios que devem ser interpretados de maneira coerente e séria. Ele também defendia que o juiz devia buscar a melhor interpretação possível e que respeite os princípios visando uma justiça substantiva. Nesse caso, o tribunal não tenta apenas aplicar regras jurídicas, mas compreender também esse contexto social e econômico em que esses direitos se inserem, equilibrando a proteção ao desenvolvimento econômico e a dignidade humana. Seguindo esse pensamento do Dworkin, essa decisão reflete uma tentativa de tomar o direito a sério, como eu falei anteriormente, ao decidir com base em uma visão mais ampla dos princípios envolvidos, ao invés de aplicar mecanicamente uma norma sem olhar o que tem por trás disso, os fatos, detalhadamente, com mais interpretação. E para ele também a justiça demanda uma abordagem interpretativa que equilibre esses direitos de forma coerente, o que foi feito quando harmonizou os direitos, a atividade econômica e o meio ambiente, sem priorizar um em detrimento de outro. É isso. Meu nome é Milene Costa Eusébio e eu vou falar sobre a apreciação crítica sobre o pensamento de Ronald Dworkin sobre o julgamento. O julgamento ele trata sobre uma ação coletiva individual sobre danos morais por poluição olfativa, afirmando que o problema é coletivo e não deve ser individual. Sobre a perspectiva de Darwin, essa decisão pode ser criticada por não respeitar os direitos individuais, que ele vê como triunfos de decisões coletivas. Ronald defende que o judiciário deve interpretar a lei como base no princípio de justiça, equilibrando os direitos individuais com o bem-estar coletivo, algo que o tribunal não faz ao priorizar a eficácia administrativa.